aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então continuar aqui no nosso estudo do direito administrativo de um tópico super importante. Esse tópico que a gente vai ver agora, ele é importante não porque apenas ele cai muito em prova, mas porque aqui você vai adquirir um conhecimento que vai ser muito utilizado no decorrer de todo o estudo da matéria. Alguns pontos é tipo matemática. Contas de somar, subtrair, dividir. Caso você tenha que saber fazer isso, mas se você não souber fazer isso, não sabe fazer operações mais complexas. É mais ou menos a mesma coisa. Aqui a gente vai aprender alguns conceitos que se você não souber bem, lá na frente faz falta. Mas é tudo coisa fácil, é tudo coisa tranquila. Vem com o tio que vai ser um sucesso. Olha só, vamos falar aí dos órgãos públicos. O que são órgãos públicos, Thales? Vou te jogar dois conceitinhos. Aí a gente vai bater uma explicação básica do que é um órgão público, aí a gente mói as características. Vem cá, dois conceitinhos só para deixar no teu material. Olha o primeiro. Órgão público é uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica que pode ser da administração direta ou indireta. O órgão público, ele não é um ente por si só que existe sozinho. Igual, por exemplo, a gente já estudou a organização da administração pública. Aí nós temos a direta e a indireta. Por exemplo, a União e uma autarquia, o INSS. Eles existem separados, cada um tem vida própria. O órgão público não, ele não tem, entre aspas, vida própria. Ele existe dentro de uma pessoa jurídica. Ele é uma divisão interna de uma pessoa jurídica. Olha só, então o órgão público já fica bem pegado nesse conceito. É uma distribuição interna das competências. Um outro conceitinho também que cabe bem aqui é o seguinte: o órgão público é um centro despersonalizado de competências e de agentes. Por que despersonalizado, Thales? Não precisa anotar que está lá no esquema, mas você vai ver que o órgão público ele não possui personalidade jurídica. Ele é um ente despersonalizado, ele não tem personalidade jurídica. Nós pegamos e reunimos algumas competências, alguns agentes e temos um órgão público. Então olha só, vem cá, vamos trabalhar um exemplo. Eu vou fazer primeiro um exemplo mais simples, depois eu faço outro um pouquinho mais elaborado. Ó, imagina aqui a União, beleza? A União é uma pessoa jurídica, ok? Show de bola, é a União, uma pessoa jurídica. Dentro dessa pessoa jurídica, nós temos divisões internas das suas competências. Claro que eu estou fazendo uma divisão mínima, mas a gente tem, por exemplo, ó, a PF, a PRF, nós temos a Receita Federal, nós temos um Tribunal Regional Federal, nós temos aqui o Ministério Público da União, e assim vai. E assim vai. Pode colocar um TRT aqui também, ó. Claro que essa divisão que eu fiz ela é mínima, essa divisão é muito maior, mas o que a gente está olhando que são todos exemplos de órgãos públicos? Aqui é uma divisão interna da competência. O órgão público é diferente, por exemplo, ó, de uma autarquia. Olha só, aqui ó, seria uma autarquia, como por exemplo o INSS. Esse ente da indireta, ele possui personalidade jurídica. Ele existe sozinho, ele tem vida própria. O órgão ele está dentro da pessoa jurídica. Então o órgão público ele é uma mera divisão interna das competências de uma pessoa jurídica. E essa divisão interna das competências, que é o órgão público, pode ser feito tanto no âmbito da administração direta quanto da indireta. A autarquia também poderia criar os seus próprios órgãos. Então, ele não possui personalidade jurídica, ele está dentro de uma pessoa jurídica. Pronto. Essa é uma divisãozinha bem básica para entender o que é um órgão público. Isso aqui ocorre em todos os entes da administração pública. Olha só, nós temos aqui a administração pública. A administração pública é dividida em administração pública direta e indireta. Legal. Aí nós temos União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Joia! Esses 8 entes são pessoas jurídicas. Eles têm, ó, vida própria. Legal. Vamos focar aqui na União, vamos focar um pouquinho na direta. Dentro da direta, nós temos a União. Nós sabemos que os entes federados, que são os entes da direta, eles são divididos em poderes. Nós temos aqui ó, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vou pegar como exemplo aqui o âmbito do poder executivo. Dentro do poder executivo, a gente tem um órgão que é a Presidência da República e tem os seus órgãos auxiliares, que são os ministérios. Aí a gente tem o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, das Relações Exteriores e tem também o Ministério da Segurança Pública. Olha o Ministério da Segurança Pública aqui, por exemplo. Dentro dele, nós temos a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, notou que toda essa sequência aqui são divisões internas de quem? Da União. Só que não acabou, essa aqui é uma divisão, essa divisão é muito maior. Olha só, dentro do Legislativo, ó, nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, dentro do Judiciário. Nós temos o STF, nós temos os tribunais
superiores. Tribunais superiores, nós temos também um Tribunal Regional Federal, um Tribunal Regional do Trabalho, um Tribunal Regional Eleitoral e assim vai abrindo. Mesmo aqui ministérios, tem vários a qual eles integram, porque o órgão público não tem personalidade jurídica. Então a gente não vai processar um órgão público porque ele não tem capacidade processual. Dessa forma a gente processa quem? A pessoa jurídica a qual ele integra. Tem uma teoria que fala sobre isso, que já já a gente chega nela, mas nesse momento o que eu preciso? Que você entenda essa dinâmica do que é um órgão público. Se você entender essa dinâmica, o restante da matéria vai toda muito mais fácil, o tópico vai que é um sabão. O importante é entender então, tem a pessoa jurídica e as divisões internas das suas competências. E essa divisão pode ser feita também no âmbito do Estado, do DF, do município. A gente está focando aqui dentro do Executivo. Então, olha só, por exemplo, ó, a Polícia Rodoviária Federal, só para te dar um exemplo, ela é um órgão que está dentro da estrutura do Ministério da Segurança Pública, que faz parte do Poder Executivo da União, portanto, integra a direta. É um servidor da administração direta. Um servidor de um Tribunal Regional Federal. Ele está aqui, ó, o TRF, por exemplo, TRF, faz parte do Judiciário Federal, pertence à direta. Esse tipo de pergunta pode ser feita, é importante ficar atento também, mas é uma coisa, vamos combinar, bem simples, né? Show de bola! Vimos então como funciona aqui o conceitinho de órgão público, agora vamos dar uma olhada nas principais características. A principal característica, a mais importante, aquela que é fodarástica, você já sabe. O órgão público não é um centro despersonalizado de competência? É isso aí. Então o órgão público ele não tem personalidade jurídica. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, eles não são pessoas jurídicas, eles existem dentro de uma PJ, dentro de uma pessoa jurídica. Só que aí é o seguinte, como eles não têm personalidade jurídica, automaticamente, então, eles também não possuem capacidade processual e também não têm patrimônio próprio. Como não tem, Thales? Eu vi o carro passando da Polícia Federal, escrito Polícia Federal. Aquele veículo está sendo utilizado pelo órgão que a Polícia Federal está destacado a ele, mas aquele veículo pertence à União. Da mesma forma que a gente falou antes, como eles não têm capacidade processual, caso o órgão, o agente do órgão, cause um dano a alguém, a gente não processa o órgão, a gente processa a pessoa jurídica a qual esse órgão integra, que é quem tem capacidade processual. Então lembra, órgão público não tem personalidade jurídica automaticamente, ele não é dotado de capacidade processual e nem de patrimônio. Ok, mas isso é uma regra. Tem uma exceção? Tem uma exceção importante. Olha só, a gente vai estudar já já a hierarquia dos órgãos. E nós temos os dois órgãos de mais alta hierarquia, que são os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Esses dois órgãos que estão lá no topo dessa hierarquia, eles Então, se a questão fala para você que o órgão público não tem capacidade processual, tal, beleza, é a regra. Agora, se falar que jamais um órgão público poderá se valer de uma medida do órgão público, tem muito a ver com o conceito. Mas olha outras características importantes, ó. Os órgãos públicos são fruto de desconcentração administrativa. Então, para criar um órgão quanto para extinguir o órgão, nós temos aqui a sujeição ao princípio da reserva legal. O que é reserva legal, Thales? A reserva não pode, por exemplo, por um decreto, não pode por um ato administrativo, tem que ser lei. Cuidado se o banco falar decreto, está errado. Thales, Ministério de Segurança Pública, por exemplo, eu estou ligado que foi criado por medida provisória. Aí tem processo, conversão em lei e tal. Ah, mas é o seguinte, né? A medida provisória está lá no artigo 84 da CF, que é uma atribuição do presidente da República, que ele tem, então, para editar medida provisória com força de lei. Então a medida provisória, ela tem força de lei. Ela dura provisoriamente, depois ela tem que ser convertida em lei para permanecer aí valendo, mas ela tem força de lei. Então a gente está falando aqui lei, em sentido formal, no caso, a medida provisória, ela tem essa força de lei. O que você tem que tomar cuidado, que poderia ser uma questão errada? A banca falar, por exemplo, isso aqui, ó, que um órgão público foi criado por meio de um decreto. Opa, decreto não. O decreto é um ato administrativo. Aí a questão estaria errada, toma cuidado. Então, tanto para criar quanto para extinguir um órgão público, apenas por meio de
lei. Os órgãos públicos são hierarquizados. Ó, lembra direta e indireta, que entre eles não há hierarquia e subordinação? Pois é, agora entre os órgãos há hierarquia sim. Como nós estamos dentro da mesma pessoa jurídica, está dentro da casa, é como se o órgão fosse quartinhos daquela casa, claro que aqui nesse caso há sim hierarquia, há subordinação. E os órgãos, eles podem celebrar o chamado contrato de gestão. São aqueles convênios previstos no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, está no teu material. Dá uma lida, e se a banca perguntar se eles podem, podem. O que é isso, Thales? Olha, é um tópico próprio, mas eu vou falar aqui bem por cima, caso venha o copiou colou da CF. Esses convênios, esses contratos de gestão, são contratos que o órgão público, seja da direta, da indireta, firmam, no qual eles terão uma maior autonomia em troca de alcançarem determinadas metas de desempenho. Então eles têm uma liberdade maior, só que tem que ter uma eficiência maior também. Pode celebrar? Pode. Basicamente isso que a banca pergunta, mas fica de olho aí e dá uma lida nesse dispositivo constitucional que vale a pena. Legal, olha aí, ó. Essas são então as principais características do órgão, mas tem um outro ponto também que é muito cobrado, que vale a pena a gente dar uma atençãozinha, que é a chamada teoria da imputação ou teoria do órgão. O que é a teoria da imputação, teoria do órgão? Deixa eu te falar o conceito, a gente bate uma explicação. Olha só, a pessoa jurídica, a União, por exemplo, ela manifesta a sua vontade por meio dos seus órgãos, beleza? Dessa forma, os atos praticados por um órgão público ou por um agente público que integra o órgão são imputados à pessoa jurídica a qual eles pertencem. Vou te dar um exemplo. Pega agora, vai lá na rua, vai lá na BR, porque a gente não tem poder sobre o carro. Agora imagina, você passa no concurso público, vira um policial rodoviário federal, você está fardado com a roupa da PRF. Você chega lá na BR, levanta a mão, o carro para. Por que o carro parou? Quando você tomou posse no cargo público, você foi investido dos poderes do magneto, você para o carro com o poder da mente, por que você para? É como se fosse a própria PRF levantando a mão. É como se fosse a União. Dessa forma, quem dá esse poder para o agente público é a pessoa jurídica. Só que aí, o que o agente público fizer com esse poder é a pessoa jurídica que responde. Então, olha só. Os atos que os agentes e os órgãos públicos praticarem são imputados à própria pessoa jurídica. Se esse PRF fizer algo errado, a União não pode falar, não tem nada a ver com esse cara. Claro que ela tem, foi ela, RG, CPF. Tua família não vai celebrar o Natal com a tua mão, é com você continua sendo você. Mas e se perder a cabeça? Professor, se perder a cabeça é meio esquisito. Pois é. E dentro aqui da pessoa jurídica, nós temos os membros que a movimentam. Por exemplo, ó, os bracinhos, as perninhas, as mãozinhas e os pezinhos. Teríamos aqui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, um Tribunal Regional Federal. Mas é um bonequinho com milhares de mãozinhas e perninhas e tal. E dentro aqui desses órgãos, teríamos os dedinhos, que poderiam ser, por assim dizer, os agentes públicos. Imagina, chega lá com o dedo, enfia o dedo no olho de alguém. A pessoa fala, vou te processar. Eu? Eu não, foi o dedo que entrou no seu olho, não fui eu. Cara, não dá pra falar isso. Porque o que o dedo faz é como se fosse a própria mão que fez, que é como se fosse a própria pessoa que fez. Imagina, chega lá e mete uma bula. Foi o braço esquerdo, não fui eu. Não tem nada a ver com essa mão, não. Nem é minha mão favorita, nada, não tem nada a ver com essa mão aqui, não. Não dá pra falar isso. Por quê? Porque a mão tá ligada ao braço, tá ligada à própria pessoa. Então aquilo que a mão faz, foi o braço que fez, foi a pessoa que fez. Por isso que quando é um ato praticado, não é bem o agente que fez. Não foi a pessoa, o órgão que fez, foi a própria pessoa jurídica que fez. Então quem paga o pato é ela. É claro que dependendo do problema que esse dedo, essa mão está dando, compensa cortar ele fora, né? Mas é assunto para uma outra hora. Então olha o que diz a teoria da imputação. Que os atos praticados pelos órgãos e os seus agentes são imputados à pessoa jurídica. É como se fosse a própria União que fez aquilo. Beleza? Vem comigo para outro quadro. Vamos dar uma olhadinha agora nas principais classificações a respeito aí dos órgãos públicos. Vem cá. A primeira e a mais importante é a classificação no que tange a posição estatal, a hierarquia do órgão, quem manda e quem obedece. Olha que fácil, ó. Nós temos a seguinte hierarquia: órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Dá para sacar pelo próprio desenho que eu fiz que o órgão aqui de mais alta hierarquia é um órgão independente, logo abaixo nós temos o órgão autônomo, um degrau
degrauzinho abaixo, o superior, e lá no final, o último que fala, o primeiro que apanha, o órgão subalterno. Vamos ver um pouquinho de cada um, aí eu te dou uma dica para memorizar isso aqui. Olha só, os órgãos independentes. Bom, nós já vimos que são os órgãos de mais alta hierarquia. Eles estão na ponta daquela hierarquia. Eles não estão subordinados a nenhum outro órgão. Na verdade, os outros que estão subordinados a ele. São órgãos, então, que têm ali realmente esse comando maior. São órgãos que estão previstos na própria CF. São órgãos, tá no nome, né, cara? Independentes. Exemplo, cai muito em prova o exemplo. Quem que é órgão independente, Thales? É só você pensar dentro de cada poder quem que está aqui no topo. Ó, vamos lá. Poder Executivo, Presidente da República. Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Congresso não é órgão, tá? O Congresso é só a junção da Câmara e Senado. Os tribunais, não é o STF? Sabe aquela paradinha que você vê? STF, STJ, TRF e tal? Aquilo é uma competência funcional, tá? Para função jurisdicional. Administrativamente falando, cada tribunal é um órgão independente, cada um cuida da própria vida, cada um faz o seu concurso, faz a sua licitação, então cada tribunal é um órgão independente. Muito bem, desce um degrauzinho, agora nós temos os órgãos autônomos. O órgão autônomo está um degrau abaixo, dá para ver que são órgãos então que estão subordinados aos independentes, tem quem manda neles, mas olha o nome, são órgãos dotados de uma ampla autonomia. Eles têm uma ampla autonomia técnica, administrativa e financeira. São órgãos que exercem atribuições de direção, supervisão, controle, planejamento, coordenação. É um órgão que manda, né, cara? Até pela hierarquia aqui dele é muito fácil ver. Exemplo que cai muito em prova. Nós temos, Presidência da República, Ministério do Estado. Governo do Estado, Secretaria Estadual. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal. Então a gente tem o independente, o autônomo, logo um degrauzinho abaixo. Esses dois exemplos aqui, eles caem bastante em prova, tá? Então fica de olho aqui nesses exemplos, que quando a gente fala de órgão independente e de órgão autônomo, o exemplo que cai muito em prova, porque a parte conceitual é bem tranquila. Olha só agora os órgãos superiores e os órgãos subalternos. O órgão superior, ele já não tem uma autonomia tão grande, a autonomia dele é reduzida. Ele tem apenas autonomia técnica, mas é um órgão de decisão, é um órgão que manda. Se é superior a alguém, então é um órgão que tem realmente esse poder de decisão, de chefia, de controle. Exemplos, exemplo aqui não dá muito certo não, falar a verdade para você, os exemplos em prova, eles costumam se ater aqui, independente e autônomo, porque aqui começa a dar ruim. Mas só para constar, vou colocar alguns que, é meio discutido, sabe? Porque na prática não é tão bem aplicado isso. Mas dá para sacar, pelo menos para deixar mostrado aí. Departamentos e coordenadorias. Mas como eu disse, tá? Você quase não vê em prova, você vai ver muito em prova esses dois aqui. Desce mais um degrauzinho ainda. Órgão subalterno. São órgãos de mera execução. São órgãos que têm um reduzido poder decisório. Não posso falar que é zero o poder decisório, tem, mas é pouquinho. Aqui nós teríamos também, com aquelas observações que eu fiz antes, tá? Delegacias, expedientes e tal. Vem cá, volta aqui comigo. Isso aqui cai em prova de maneira bem tranquila e cai bem. 2 pontos você tem que ter atenção. Os exemplos. Fica ligado em exemplo de órgão independente e de órgão autônomo. Esse cai muito, esse é o ponto principal. Só que aí a banca pode vir narrando para você uma situação e pedir para você identificar de qual órgão ela está falando, se é independente, autônomo, superior ou subalterno. Na boa. Quando ela fala do independente do subalterno, ela está te dando um presente que é muito fácil de identificar. Quer ver? Ela fala assim, é o órgão que não está subordinado a nenhum outro. Estou falando do independente. Ela diz que é o órgão que não tem nenhum órgão sobre a sua subordinação, é o órgão de mais baixa hierarquia. Está falando subalterno. Então, subalterno e independente realmente são fáceis de identificar. A treta está aqui, no autônomo e no superior. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A banca fala assim, é um órgão que está subordinado a outro. É um órgão que encontra-se subordinado. Então a gente já consegue riscar o independente, porque o independente está subordinado a ninguém. Contudo, possui órgãos sobre o seu comando. A gente risca o subalterno, que ninguém manda, o subalterno não manda em ninguém. Sobrou esses dois. Aí a banca pode falar que é órgão, que tem direção, chefia, só que são conceitos que servem para os dois. Sabe qual que é a palavrinha mágica que vai te ajudar a decidir aqui se é um órgão autônomo ou superior? É a palavrinha autonomia. Você vai verificar o seguinte, se falar que tem uma ampla autonomia, é o órgão autônomo.
falar que tem uma baixa autonomia, uma reduzida autonomia ou apenas autonomia técnica, aí é o órgão superior. Olha que fácil. A principal característica do órgão está no nome dele. E quando a gente desce um degrau na escada, é justamente isso que fica para trás. Ó, o órgão independente, qual que é a principal característica dele? É a independência dele. Ninguém manda nele. A gente desce um degrau. O órgão autônomo, essa independência ficou para trás. Por quê? Porque o independente manda no autônomo. Então tem quem manda nele. Mas olha o nome, ele tem uma ampla autonomia. Desce um degrau, vem para o superior. A autonomia ficou para trás. O órgão superior tem uma reduzida autonomia, mas ele é superior. Então ele manda. Desce mais um degrau. O subalterno, o poder decisório dele é mínimo, ele tem pouco poder decisório, é um órgão de mera execução. Então é fácil. Só toma cuidado então com os exemplos e para a banca não inverter os conceitos de um e outro. Pronto, essa é a primeira característica e a mais importante. A primeira classificação, na verdade, e a mais importante. Olha só a segunda classificação. Quanto à estrutura, nós temos o órgão simples e o órgão composto. Muito fácil. O órgão simples também pode ser chamado de órgão unitário. É aquele órgão que representa um único centro de competências. Ele não se subdivide em mais órgãos, é um órgão só. Ele não vai se subdividindo. Por exemplo, a presidência da República. Já o órgão composto é o órgão que é composto por outros órgãos. Ele vai se ramificando, ele vai abrindo em outros órgãos. No caso aqui nós temos os ministérios de Estado. Pensa lá, o Ministério do Estado da Segurança Pública. Aí tem PF, PRF, ele vai abrindo em outros órgãos. Pensa o Ministério da Justiça, ele vai abrindo em outros 40 e tantos órgãos. Então, eles vão se ramificando. Esses são os órgãos compostos. Bem fácil, ó. Simples, unitário, um único órgão, ele não se subdivide. O composto é o órgão composto por outros órgãos. Não confunda essa classificação quanto à estrutura com a classificação em relação à atuação funcional. Quando a gente fala atuação funcional, é quem manifesta a vontade daquele órgão, é quem emana as decisões daquele órgão. Aí nós temos o órgão singular. Singular é único, né? Caso em que um único agente público manifesta a vontade do órgão. Por exemplo, a presidência da República. Quem manda lá é o presidente. Manda que jeito, Thales? Sozinho. Ele manda sozinho. Então nós temos aqui os órgãos singulares, que também podem ser chamados de órgãos unipessoais. É um tipo de órgão que a manifestação de vontade se dá por um único agente público. Quem manifesta a vontade do órgão, quem decide por aquele órgão é um único agente público. Por exemplo, a presidência da República, o presidente manda sozinho, ele emana as decisões com a sua única vontade. Já o órgão colegiado, que é chamado de pluripessoal, são órgãos cuja manifestação de vontade se dá por vários agentes públicos. É só você pensar aí, Câmara dos Deputados, Senado Federal, os tribunais, é um conjunto de agentes públicos que emana a vontade do órgão. Bem fácil, ó. Se vier unipessoal ou pluripessoal, a banca está dando a questão, pô, larga a mão, e é muito fácil. Fica ligado com outro nome, singular ou colegiado. Colegiado é o quê? É um grupo de pessoas manifestando a sua vontade, manifestando, na verdade, a vontade do órgão. Beleza? Vamos combinar que é fácil, tá? Não é uma coisa que desmorona em prova, mas cai com uma certa frequência e se cair, é só aquela revisadinha básica ali na semana da prova, tá tudo ok. Então vamos lá, acompanha comigo na tela aí a primeira questãozinha, olha só. Em regra, o órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Cara, olha que questão legal, a banca falou em regra, mandou super bem aqui nesse caso, porque em regra ele realmente não tem capacidade processual, ele não tem personalidade jurídica, não tem então capacidade processual realmente igual ela disse, não pode figurar nos polos de uma relação processual. Por que ele falou em regra, Thales? Porque nós temos uma exceção, né? Que é o mandado de segurança. Mas do jeito que veio narrado aqui, está perfeito, questão muito boa. Olha a próxima. Os órgãos públicos não podem ser acionados judicialmente para responder por danos causados por seus agentes públicos a particulares. Eles não podem? Não podem mesmo. Por que, Thales? Quem é acionado judicialmente não é o órgão, é a pessoa jurídica que esse órgão integrar. Então, quem é acionado realmente não é o órgão, é a pessoa jurídica a qual esse órgão integra. Questão correta. Próxima. A atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica a que esse órgão pertence. É isso aí, questão correta. Quando o órgão público faz algo, a atuação desse órgão público ela é imputada à pessoa jurídica a qual esse órgão pertence. Questão correta. Quando, por exemplo, um servidor de um tribunal regional federal,
da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, que são órgãos. Quando um servidor desses órgãos faz algo, a gente fala que foi quem que fez? A própria União. A própria União. Questão correta. Com relação à administração pública e seus princípios fundamentais, julgue o próximo item. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta. Bom, que eles compõem tanto a direta quanto a indireta, tá ok. Mas olha só, os órgãos administrativos, é um nome estranho para falar de órgão público, mas está correto. São pessoas jurídicas de direito público? Peraí, o órgão público é pessoa jurídica de direito público ou privado? Nenhum dos dois. O órgão público não é pessoa jurídica, o órgão público não tem personalidade jurídica. Cuidado, questão errada. Quem tem a personalidade jurídica é a pessoa jurídica. O órgão público não. Questão errada. O órgão público é ente despersonalizado. Beleza? Até aqui está correto. O órgão público realmente é despersonalizado, não tem personalidade jurídica. Razão, porque ele é defeso. Olha só, defeso é sinônimo de vedado. Defeso é sinônimo de proibido. Razão, porque ele é proibido em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial, ainda que a sua atuação seja indispensável à defesa de suas prerrogativas institucionais. Está errado por causa desse em qualquer hipótese aqui, né? Em regra, realmente é defesa, é vedado, mas ele poderia utilizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Dessa forma, questão errada. Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos firmados conforme previsão legal. Correto, a gente tem aqui o artigo 37, que eu havia citado antes, parágrafo 8º da Constituição Federal, que são os chamados contratos de gestão ou convênios. Convênios ou chamados contratos de gestão. Questão correta. Muito bem, viu que não tem segredo, né? Essa parte de órgãos públicos é bem tranquila, uma parte bem fácil no edital. Só que fique atento, hein? As pegadinhas ali que ele não tem personalidade e tal, para não confundir órgão público com ente da indireta. Mas é mole, né? Vamos combinar que é uma matéria bem tranquila. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.